nosso caminho de fé segue os passos do Barroco Mineiro e também de Aleijadinho, cuja abertura das comemorações dos 200 anos do seu falecimento será neste mês. Vamos, portanto, desbravar a arte desse talentoso artista brasileiro em algumas igrejas do interior de Minas. Lembrando então as obras e feitos do mestre Aleijadinho, nosso programa voltou no tempo para relembrar nossa caminhada de fé nas igrejas que contêm objetos e imagens entalhadas por ele. A presença de Aleijadinho e do Barroco na arte colonial é de extrema importância para a cultura do país, e os visitantes das igrejas barrocas sempre se admiram com os detalhes. Ele tem uma riqueza cultural imensa, né? Com requisitos da história, de vários artistas, que realmente é um grande patrimônio da cultura brasileira, vale a pena. Eu sou aluno de arquitetura, então você chega aqui, você fica encantado, ainda mais quando você começa a conhecer a história do Barroco e quão importante ele foi e único na arquitetura do Brasil e do mundo. Então, para mim é assim, maravilhoso. É uma aula em loco, né? Com certeza, é uma oportunidade única, só quem vem aqui conhece. Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, nasceu em Ouro Preto, provavelmente entre 1730 e 1738. Faleceu em novembro de 1814. Considerado um dos maiores artistas barrocos do Brasil, suas esculturas e obras de arquitetura encantaram a sociedade brasileira do século XVIII e emocionam até hoje. O artista usava em suas obras madeira e pedra-sabão, além de misturar diversos estilos barrocos. Sua existência é cercada por controvérsias. Pouco se sabe com certeza sobre sua biografia, pela escassez de fonte documental. Baseando-se em critérios de semelhança estilística com peças documentadas, historiadores tentam desvendar os mistérios acerca do artista. Aleijadinho, a acreditar em tudo que se diz dele, né, que eu considero assim um pouco fantasioso, mas se a gente acreditar na existência desse ser, dessa pessoa, que produziu tanta obra que lhe são atribuídas, ele é um gênio extraordinário, né? Um Miguel Ângelo do Brasil mineiro, e que trabalhava aqui com o espírito de iniciativa de aproveitar a coisa do lugar. Então, se não temos mármore, vamos fazer de pedra-sabão, que ele que inaugurou, né? Vamos dizer assim, essa experiência de trabalhar com pedra-sabão, que é uma pedra macia, fácil de trabalhar. Então ele dá essa lição de criatividade, de iniciativa e de trabalhar, segundo dizem, até com deficiências físicas e de saúde debilitada. Então considero o Aleijadinho o próprio símbolo do Barroco mineiro. Museu Mineiro, em Belo Horizonte, na sala do Arquivo Público, encontramos, além de outros objetos preciosos, uma possível pintura oficial de Aleijadinho. E nós estamos agora na sala do Arquivo Público do Museu Mineiro. Marconi, o que tem nessa sala? Então, essa sala, né, que traz o nome Arquivo Público, ela é uma homenagem ao órgão que inicialmente era responsável pela coleta desses objetos, né, dos objetos que um dia iriam formar o Museu Mineiro. Temos também um retrato feito pós-morte, né, mas há indícios, né, de que seja o Aleijadinho que está representado, né, e é considerado o retrato oficial, né. Segundo uma biografia póstuma feita dele, a partir de 1777 começaram a surgir no artista os sinais de uma grave doença, que com o passar dos anos deformou-lhe o corpo e prejudicou seu trabalho, causando-lhe grandes sofrimentos.
Até hoje é desconhecida a exata natureza de seu mal e mesmo com as dificuldades, ele prosseguiu trabalhando intensivamente com auxílio de seus ajudantes. A última grande proposta recebida foi a dos profetas de Congonhas no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. E é para lá que vamos agora. Primeiro vamos conhecer os passos de Jesus na via sacra entalhada por ele. Então a Irmandade, agariando fundos com esmolas, ela começa a construção da Capela dos Passos do Senhor, que são 6 capelas, com 7 cenas da Via Crucis, que relatam os últimos dias de Cristo na Terra, começando com a ceia, o horto, a prisão, a flagelação e curação de espinhos, cruz às costas e crucificação de Cristo. São imagens em tamanho natural, em cedro, feitas pelo Aleijadinho. Em 1796 ele chega a Congonhas e começa essa empreitada de executar 66 figuras em cedro, né? Em um determinado momento da história da cristandade, especialmente na Europa, os cristãos estavam impossibilitados de ir à Terra Santa para poderem refazer os passos de Jesus. Nesse momento, então, surgem nos principais santuários da Europa as vias sacras, numa forma de que o fiel, ao visitar o santuário, também pudesse recordar os momentos últimos da paixão de Cristo, que nos traz também a salvação. Essa tradição chega ao Brasil e também a este santuário. E aqui a gente vê, plantado nesta colina, alguns passos da paixão, que levam o devoto, então, a refazer a caminhada de Jesus até sua crucifixão, morte e ressurreição. Agora conheceremos as famosas esculturas dos 12 profetas, no adro do Santuário de Congonhas. E logo depois, em 1800, ele começa a empreitada de esculpir os 12 profetas, que são figuras do Antigo Testamento, são profetas do Antigo Testamento, que ornamentariam os patamares do adro, que já estava pronto quando ele chegou. Esse adro foi feito por Tomás da Maia Brito, e aí quando ele chega, em 1808 ele começa a executar os profetas, né, a confeccionar os profetas. E é importante que os profetas eles estão inseridos num contexto arquitetônico. Mas esse contexto arquitetônico eles têm a função de verticalizar uma composição muito horizontal. Então eles têm a mesma função dos pináculos das Capelas dos Passos, né? E começa a verticalizar a composição que era muito monótona no ritmo horizontal. Os profetas, eles, além de fazer parte do contexto arquitetônico, né, que tem a função de verticalizar a composição, eles foram colocados estrategicamente numa iconografia cristã. Se você pegar o eixo central da composição, o que é eixo central da composição? É a parte onde as pessoas, o eixo central, é onde as pessoas trafegam, onde estão localizadas as escadas, as escadarias, de um lado e outro, de direita e esquerda. Então, nesse eixo central da composição, o Aleijadinho vai obedecer a Vulgata, ou seja, a Bíblia, a ordem de colocação dos profetas, como ele aparece na Bíblia. Se você abrir a Bíblia, começa assim, Isaías, Jeremias, né? Baruque, Ezequiel, Daniel e Oséias. Então ele seguiu, arrisca esse cânon, né? Arrisca essa ordem. A partir daí a ordem é aleatória. E ele coloca 4 profetas maiores, não em tamanho, mas em importância bíblica, que são os profetas maiores.
Isaías, o Jeremias, o Ezequiel e o Daniel. Reparem que está no mesmo eixo de composição, no eixo central da composição. A partir daí, os outros 8, né, eles vão ser colocados de forma aleatória. Então, são 12 profetas que fazem parte do conjunto. Agora, uma coisa interessante também é a colocação deles na questão estética do barroco. O barroco é a arte da estabilidade emocional, mas ao mesmo tempo há um equilíbrio entre o Abdias, ele está com o dedo em riste, né, para a direita, e o Abacuque para a esquerda. O Jonas olha para o nascente e o Joel olha para o poente, o sol se põe deste lado. Então há um equilíbrio, um jogo de luz e de sombra, de posicionamentos, que o Germain Bajan chama isso de balé, o balé dos profetas. Germain Bajan foi reitor do Museu do Louvre e se encantou com o Santuário de Congonhas, com as imagens aqui feitas pelo Aleijadinho. Então os passos do Senhor, ele fica realmente vislumbrado com a expressão das figuras, as expressões das figuras, e os profetas, além de serem de estilo gótico, né, de ter uma leitura gótica, pela postura deles, eles são dramáticos na questão barroca. Eles têm uma expressão muito dramática, embora tenha distorções, né, alguns são bem atarracados, mas no conjunto eles têm uma harmonia muito grande. O Aleijadinho chegou em Congonhas já sexagenário, com seus 60 anos, e um pouco mais de 60 anos, mas vem com um ateliê enorme de oficiais que o ajudaram nessa tarefa, né, de esculpir, pegar essa empreitada toda, né? Ele trabalhava jornal e aí ele começa a esculpir esses profetas com a ajuda do ateliê. Mas a supervisão e o refinamento das peças, muitas delas foram esculpidas pelo Aleijadinho, esse refinamento. Então a gente consegue vislumbrar ali uma unidade de conjunto. Embora tenha sido por várias mãos, o Aleijadinho é o mentor da obra, né? Que foi contratada pela Irmandade de São Francisco, pela Irmandade do Bom Jesus de Matosinhos. Em 2012, o programa Pelos Caminhos da Fé também visitou a cidade de Nova Lima, em Minas Gerais. E lá não poderíamos deixar de mostrar a igreja de Nossa Senhora do Pilar. Com belas obras entalhadas por Aleijadinho, este local é a expressão de fé desta cidade. À primeira vista, parece um templo como os outros, mas esses traços da escultura barroca nos lembram algo bem familiar. A Igreja Nossa Senhora do Pilar contém também obras do escultor Aleijadinho. Está aí uma foto e obras dele para quem não conhece. Aleijadinho, que foi um importante escultor do período barroco no Brasil colonial. Mas, voltando para a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, vamos agora conversar com o pároco, o padre José Marcilon. Padre, como foi o início aqui da Igreja de Nossa Senhora do Pilar? Bom, na verdade, a construção que a gente tem hoje, ela é, vamos dizer, mais recente, porque a história começa no meio do 1700, quando havia uma primeira construção. Essa igreja se tornou pequena, né, para a própria população, então a construção atual que a gente tem, ela já pegou um período depois de 1800, mas os detalhes maiores aqui e o sentido, digamos assim, mais histórico se deve às obras do Aleijadinho, que foram trazidas e encaixadas na própria igreja da Fazenda Jaguara, na região de Pedro Leopoldo. Então foi tudo transportado com muita dificuldade naquele tempo, né? Lombo de burro, trem de ferro e tal. Então aqui tem o maior conjunto conhecido do Aleijadinho, porque não só o altar principal, altares laterais, arco cruzeiro, enfim, são várias obras do Aleijadinho, reconhecidamente dele, que estão aqui situadas. Então a comunidade tem muito carinho de preservar, de manter, né, aquilo que foi colocado em cima de uma igreja que era já depois do neoclássico. Então juntou, né, aquilo que era o barroco com a construção mais moderna. Se a gente olha para o altar, padre, a gente vê, contempla uma verdadeira obra de arte, não é? O que significa o que está lá? Para a nossa comunidade é um aspecto muito importante, porque traz a questão da religiosidade que o próprio barroco
carrega consigo, né? Se a gente for olhar os detalhes dos anjos, no centro a Santíssima Trindade, então tudo tem a ver com aquele período onde a religiosidade, o recolhimento, a própria devoção em si, né, trazia algo de Deus. Então a pessoa, ao entrar na igreja aqui, já se coloca em oração, porque atrai, né, a beleza dos detalhes, chama a atenção, que é uma característica do barroco. Em São João del Rei, a arte barroca é bem expressiva e a igreja de São Francisco de Assis vem resgatar a história e também apresentar o belo barroco de Minas. Os traços, a gente pode ver o seguinte, que é uma igreja, em certo sentido, inacabada, porque o projeto constava de sacristias laterais que não foram construídas, provavelmente consistia também de pinturas no teto aqui do interior e no douramento, com certeza, no douramento de todos os altares. Porém, ao passar dos anos, o ciclo da mineração decaiu, não é? A riqueza do ouro, de certa forma, mingou, então ela ficou um pouco inacabada pela metade, como você percebe aí. Mas ainda assim é um templo maravilhoso, que tem uma altura extraordinária em relação às demais. Externamente é muito bonita, com todas as características do chamado barroco mineiro. Uma característica do barroco é que ele quer passar a ideia de movimento, né? De movimentação. Então ele tem uma preferência extraordinária pelas curvas, pelas linhas curvas. Mas que a curva dá aquela ideia de sinuosidade, de movimento, de giro. É simplesmente característica do estilo barroco. Apesar de conter menor proporção de acervo do mestre Aleijadinho, é claro que aqui também encontramos suas marcas. Nessa igreja, com certeza, do Aleijadinho é uma imagem de São João Evangelista, dourada, tem muita semelhança com alguns dos profetas de Congonha, que está nesse altar aí na esquerda da igreja. E uma imagem de Santo Antônio, também atribuída a ele, no altar do Arco do Cruzeiro aí. Depois no Museu de Arte Sacra tem um Cristo atado à coluna, aquele que é flagelado, que também é com certeza do Aleijadinho. Quanto mais há possibilidade, há quem defende que as fachadas, a portada principalmente desta igreja, como a do Carmo, sejam desenhos do Aleijadinho, ou pelo menos ele teria feito lá na região de Ouro Preto, com a equipe dele, porque é um mármore ou uma pedra-sabão mais branca, que nessa região aqui não tinha. Então alguns imaginam que foi feita lá em Ouro Preto, ela tem muita semelhança com o São Francisco de Assis de Ouro Preto, e foi montada aqui, trazida para cá e montada. Outro local de Minas Gerais que o programa visitou foi a cidade de Sabará. E na igreja de Nossa Senhora do Carmo, podemos vislumbrar a arte de Aleijadinho já na fachada. Aqui no Carmo, por exemplo, primeiro levantou-se a Capela Mor com a imagem do Carmo, mas era uma imagem provisória. Só 2 anos depois é que eles introduziram a imagem que veio da matriz, curiosamente no dia 7 de setembro de 1765. Então, aqui você tem, por exemplo, a fachada. A fachada foi projetada por um construtor espanhol, mas parece que a Irmandade não gostou muito, pediu então que Aleijadinho, contratou Aleijadinho para que refizesse o projeto da igreja, principalmente da fachada. Foi o que o Aleijadinho fez e é possível ver isso na frente da igreja com essas talhas que você tem aí em pedra-sabão, que é obra do projeto Aleijadinho. Dentro também você tem algumas peças que o Aleijadinho trabalhou, foi contratado, como as 2 imagens em tamanho natural dos altares laterais, não os altares, a imagem de São João da Cruz e a imagem de São Simão Stock. São 2 santos carmelitas, né?
também a grade que divide a igreja, né? Essa grade, ela tinha uma função que não era na realidade dividir ninguém. Na realidade, essa grade era uma grade de comunhão. E além do mais, você pode ver nas laterais, tem duas peças que são confessionários. Então aquilo ali, utilizado como confessionário, a pessoa se ajoelhava, o padre ficava do outro lado, né? E aí fazia-se a confissão. E também era utilizado para quem estava na parte de baixo da nave, para comungar. Então essa grade tem essa função, não é função de divisão, não existe isso aí. O Aleijadinho trabalhou em cedro, entalhado à mão, que é uma madeira macia. Os dois púlpitos onde se fazia o sermão, a pregação, tanto do lado do Evangelho quanto do lado da Epístola, são púlpitos que representam com entalhes, representando passagens do Novo Testamento, né? O coro também foi o projeto do Aleijadinho. Os atlantes que sustentam, etc. O Servas também, Francisco Vieira Servas, foi um grande escultor também, um grande artista que concorreu inclusive com o Aleijadinho, porque o Aleijadinho não quis fazer o altar principal, já estava cansado, tinha que ir para Congonhas para terminar lá, então ele não aceitou muito bem a oferta da Irmandade, mas o Servas, que era português, morava aqui e era também, além de ser artista, era português e irmão, acabou fazendo por um preço mais em conta, fez o altar lateral e um dos altares, aliás, o altar mor e um dos altares laterais. Um grande, hoje é considerado também um dos grandes artistas do período colonial e do barroco, do rococó. Essa igreja tem uma característica um pouco diferente, ela não é chamada de uma igreja do barroco, é de uma fase do barroco chamada rococó, porque ela já é numa fase diferente. Você construía a igreja em pedra, né? Já era dessa fase final, como tem outras igrejas aqui, São Francisco, etc., Rosário, e a talha já é menos rebuscada, ela é mais delicada, ela é como se fosse uma joia na mão de uma pessoa, ou no pescoço. Quando você põe um altar, você põe, o fundo é uma parede branca, ou seja, para destacar aquele altar. Então essa é a característica do rococó, uma das características, né? E as talhas são um pouco mais simples, elas já têm uma tendência quase neoclássico, tá? Quase neoclássico, é o chamado rococó. É um gosto que veio mais da França. Há muito para se comemorar nesses 200 anos de falecimento do mestre Aleijadinho. Vale a pena aproveitar para visitar algumas das igrejas mostradas aqui e muitas outras. Unindo a fé e a arte, vamos continuando o nosso caminho. Aleijadinho foi um verdadeiro gênio da arte brasileira e esta arte nos sugere que nós também podemos esculpir em nossa vida as formas da santidade. Obrigada por sua companhia, um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.